Bom dia, galera! Está no ar mais um episódio do nosso podcast preferido, Se Meu Mochilão Falasse. O tema de hoje resume a minha vida nos últimos 5 anos. Bom, sabe quando você tem aquela vontade de estudar inglês fora ou fazer um mestrado em outro país para melhorar o seu currículo, para tentar se posicionar melhor no mercado dentro da sua profissão? Então, é basicamente sobre isso que vamos falar hoje. Vamos te mostrar o outro lado da moeda e mostrar também que nem sempre o plano sai como a gente planejou. Depois da trilha, a gente vai introduzir a nossa convidada especial e te perguntar: se o seu mochilão falasse, o que ele diria sobre intercâmbio definitivo? Eu sou Andréa Leonel, do Instagram, @AndréaLeonel_, e hoje, junto comigo, temos a minha dupla de sempre, Dona Mari, do @Vida Mochileira, e a gente está aqui toda semana, toda quinta-feira, mais especificamente, às 7 da manhã, trazendo novos tópicos aí sobre viagem, sobre vitórias, perrengues, dinheiros. Como a Mari apresentou antes, a gente vai discutir hoje o intercâmbio definitivo, né? O que seria o intercâmbio definitivo? A gente vai mostrar para vocês 3 exemplos. O exemplo da Mari, que foi estudar inglês na Europa e acabou ficando. Tem o meu caso, que sempre quis morar na Inglaterra e fui estudar e com essa intenção de morar lá para sempre. E depois perdi emprego e fui expulsa, mas essa parte fica para outro podcast. E a gente tem também a nossa convidada, que é a Camila, que ela vai se apresentar aqui pra gente. A nossa convidada, ela vai falar um pouco mais, mas ela é uma pessoa que só queria sair do Brasil. Ela não tinha um país específico que ela queria, entendeu? Explica aí pra gente mais e se apresenta, Camila. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Camila Aldrigue, eu tenho recém 27 anos e tô morando aqui no Porto, em Portugal. Eu não vou falar muito mais sobre mim, não, porque eu sei que vem muita coisa ainda por aí, mas eu só posso dizer que por aqui tá ótimo, fez um dia de sol, então tá tudo lindo. Então, vamos começar esse podcast perguntando qual era o plano inicial, né? Então, a gente vai falar qual era o plano inicial de nós três e o que a gente decidiu fazer nesse intercâmbio. Então, Camila, conta pra gente qual era o teu plano inicial quando você foi para Portugal e o porquê que você decidiu fazer esse intercâmbio no final das contas. Originalmente, eu acabei escolhendo Portugal pelas facilidades que tem de relação entre Brasil e Portugal. E, no caso, eu nem vinha para o Porto, eu ia para Lisboa. Só que as coisas da vida, né, como acontecem, lá subiu a propina, né, que é o pagamento anual do curso, subiu de 1.200 para 4.000 o ano. E aí eu falei, ok, não vou mais para Portugal, né? Só que aí, num belo dia, um amigo foi me visitar e ele falou, você já viu a UP, né, que é a Universidade do Porto? Aí eu falei, não. Aí ele disse, eles têm lá um tal de CPLP, que são as comunidades, né, de língua portuguesa, de países de língua portuguesa, que dão um valor especial para quem vem do Brasil. Aí eu, olha, interessante. E aí eu fui olhar o curso, que eu queria um mestrado em design gráfico, que é o que eu faço aqui, que eu faço, né, da vida. E aí eu descobri esse curso em design gráfico e projetos editoriais aqui na UP, apliquei à distância e dentro de todos esses perrengues burocráticos que a gente sabe muito bem como é que é, eu fui anotando tudo, fotografando tudo, não sei o quê, e foi a partir daí que depois eu comecei a relatar isso tudo num blog, que é o Maracujá Roxo, enfim. Mas eu vim parar no Porto, assim, como destino mesmo, porque não era a minha primeira opção. E aí, vim fazer o mestrado, fiz o mestrado e agora estou aqui trabalhando, ficando. Mas quando você decidiu fazer o mestrado, qual era a tua intenção? Era, tipo, se posicionar melhor no mercado, tipo, de designer e aí conseguir, tipo, alavancar a tua carreira? Ou era, tipo, abrir a tua própria empresa? Qual era a tua ideia de fazer intercâmbio? Eu sou uma pessoa, assim, libriana, né, amores? Então, eu tenho algumas formações que, aparentemente, a um primeiro olhar, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas elas têm. Tipo, eu sou formada em História, tanto bacharel quanto licenciatura, e em Publicidade e Propaganda. Mas como eu atuava enquanto diretora de arte, eu queria muito ter uma especialização para me chamar designer, entendeu? Oficialmente. Então, eu falei, eu quero uma capacitação melhor e algo que me dê esse título, e especificamente na parte de design editorial, porque eu estava fazendo uns trabalhos que eram relacionados à fotografia de moda, enfim, essa parte do mercado editorial. Então, vim fazer o mestrado para especializar mesmo, assim.
E por que você decidiu sair do Brasil, Camila? Teve alguma razão específica ou foi só a oportunidade apareceu? O que aconteceu? Dentro das possibilidades de mestrado que tinham lá na minha cidade, que eu nasci em Fortaleza, mas eu vivi em Brasília desde os 7, 8 anos. Então, lá em Brasília, essa parte de design gráfico, ou você tem muito dinheiro para investir num curso desse, ou se você for fazer na UNB, você já tem que ter um pré-projeto. E eu não tinha esse pré-projeto, entendeu? Eu realmente queria passar um ano dentro dessa área que seria nova, para tentar entender esses pré-requisitos, para que depois eu desenvolvesse uma dissertação, e não já chegar com uma dissertação e um orientador, né, no caso. Então, foi mais ou menos por esses dois motivos, assim, não cheguei nem a pensar São Paulo, por exemplo, porque eu sabia que o formato da educação no Brasil, se você for para a parte particular, né, é muito caro, e se você for para a pública, tem esse formato de você já entrar com um projeto e um orientador, e não era o que eu queria. Então, eu pensei mais nisso, assim. Entendi. Na época, eu pensei em outros lugares também, mas como Portugal tinha essa questão do CPLP, foi o que mais me chamou a atenção e que coube no bolso também, né? E aí você foi sem o plano de voltar? Ou você foi... Como é que era esse negócio sobre voltar para o Brasil, assim? Então, a minha família não me apoiou nessa decisão, né? Mentira, eu vou falar que minha mãe me apoiou. Mas foi uma coisa assim, meio. Eu vou e pronto, a gente não conversava muito sobre isso depois, entendeu? Depois a gente vê, sabe? Mas eu sempre deixei muito claro que para mim o difícil era sair, tipo, enfrentar os meus medos, me desafiar, sair e tal. Mas todas as pessoas que estavam ao meu redor falavam, cara, a partir do momento que você se desafiar e fizer isso, tipo, você não vai querer voltar, entendeu? A gente te conhece, a gente sabe como você é. E eu, como ainda tinha esses medos, não conseguia enxergar isso. Mas acho que, de certa forma, até os meus pais enxergavam isso. Então, assim, quando eu vim, eu não pensava, eu realmente não tinha essa perspectiva de voltar. Mas se precisasse, ok, entendeu? Então, sei lá, foi mais ou menos assim, nada muito estabelecido, nada muito oficial, sabe? Em contraposição a essa questão da Camila, a tua história já é completamente diferente, né? E aí eu queria entender a tua determinação em, tipo, ir fazer o intercâmbio e ficar na Inglaterra. E eu sei que a tua história é incrível porque você foi e, tipo, mudou completamente o teu estilo de vida, né? Porque você foi, tipo, você tinha um estilo de vida no Brasil, foi para a Inglaterra e como você queria mesmo ficar, você trabalhava em vários empregos, fazia, tipo, tudo para conseguir ficar na Inglaterra. Então eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Eu saí do Brasil com 21 anos. Eu vim de 2 faculdades que eu tinha iniciado. Eu cheguei a fazer 2 anos de ciência da computação, não gostava. Daí eu fui fazer relações públicas. E aí eu me encontrei nas relações públicas. Mas o que acontece? Ainda sou apaixonada por música. E eu queria trabalhar na indústria da música. E no Brasil, assim, tem a indústria musical e tal, só que a minha paixão era a indústria da Inglaterra, né? E eu já tinha ido para a Inglaterra quando eu passei no vestibular pela primeira vez. Os meus pais tiveram a condição de me dar um intercâmbio para a Inglaterra. E eu amei. E eu tinha a Inglaterra como objetivo maior da vida. Só que o que acontece, cara, quando eu fui fazer faculdade, né? Os meus pais, eu tenho 4 irmãos mais velhos, então a gente morava numa casa bem grande. E todos os meus irmãos saíram de casa meio que ao mesmo tempo, assim, e os meus pais venderam a casa grande para morar numa casa menor. E nisso sobrou um dinheiro ali e deu certo, sabe? Aconteceu tudo na hora certa. E aí meus pais pagaram uma faculdade para mim, o que eu reconheço que é uma coisa que não é todo mundo que tem essa oportunidade na vida. E eu tive esse privilégio e aí eu fui. Só que acontece, cara, tem uma coisa muito interessante que acontece quando você sai do Brasil, principalmente se você é de classe média alta, né, que é mais ou menos a classe das pessoas que conseguem sair, né? O que acontece, cara, é que você sai de uma posição muito privilegiada no Brasil e você e na Inglaterra ou em qualquer país da Europa, né, Estados Unidos, sei lá, você é um nada, assim. Você não tem nenhuma experiência naquele mercado de trabalho. Às vezes tem a barreira da língua, que não era o meu caso, mas muitas vezes tem a barreira da língua. Então, tipo, eu tive que começar muito do zero, extremamente do zero. E eu comecei meus amigos, eu comecei a faculdade lá, os meninos com 18 anos.
eles saíam pra festa todo dia, e balada, e não sei o quê. E eu trabalhava, fazia 2 estágios durante a semana, tinha aula e trabalhava no final de semana para ganhar dinheiro, porque os estágios em Londres não são remunerados, né? Então rolou todo esse trampo, assim, de construir uma reputação, colocar empresas no meu currículo e tal, trabalhando 7 dias na semana, ganhando pouco, porque eu só podia trabalhar por dinheiro no final de semana e tal. E eu estava falando com a Mari sobre isso, né? De como você sai de uma posição de privilégio maior e você cai, tipo, de repente você tá ali a última pessoa da cadeia alimentar, assim, tipo, você é um nada. E aí, assim, depois disso, eu trabalhei muito duro e foi muito interessante, porque quando eu me formei, para quem não sabe, a gente vai falar um pouco mais sobre esses requisitos, né, para se legalizar no país e tal. Um visto de trabalho na Inglaterra é algo extremamente difícil de conseguir se você não tem um passaporte europeu, né, que é o meu caso. E eu estava procurando emprego desesperadamente, isso depois de 3 anos de faculdade. E, tipo, obviamente, com todos os requerimentos, cara, é muita coisa. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas é muito chato o processo. E eu acabei sendo chamada para fazer um estágio que valia um prêmio na Heinz no Brasil. E aí, tipo, eu resolvi arriscar, tirei 2 meses dos 4 meses que eu tinha restante de visto, fiz esse estágio na Heinz, ganhei o prêmio, voltei para a Inglaterra e aí eu consegui um emprego, porque agora eu tinha isso no meu currículo, né? Então foi uma grande aposta que eu fiz aí, né? E aí depois disso eu fiquei mais 3 anos nesse emprego, quase 4 anos, e aí acabei perdendo o emprego depois do problema do Brexit, a Libra caiu muito, e a empresa perdeu muito dinheiro, milhares de pessoas perderam seus empregos na Inglaterra, e eu fui uma delas. E aí eu tive que sair, né? Então, ao todo, foram 7 anos de Inglaterra, muito, muito bem vividos. Eu não tenho nenhum arrependimento, sinto muita falta da Inglaterra. Agora eu também queria falar um pouco da minha visão sobre isso, por que eu vim fazer intercâmbio, né? Acho que tem mais ou menos a ver com a história da Camila, mais com a da Camila do que com a da Andrea, porque na verdade a Inglaterra nunca foi um destino para mim. Inclusive, quando eu tirei meu passaporte português e eu estava decidida a aprender inglês, nenhum dos lugares da Europa era um primeiro destino para mim. Então, Irlanda, Malta ou Inglaterra eram destinos para mim. Eu sempre pensei, eu vou para o Canadá. E eu com passaporte português, porque eu demorei 1 ano para tirar a cidadania, minha avó é portuguesa, e aí eu dei entrada em todos os documentos sozinha, não contratei ninguém, então demorou 1 ano e pouquinho. Tirei pela minha avó, então primeiro foi o meu pai, e depois eu e meu irmão tiramos pelo meu pai. E aí, quando a gente conseguiu o passaporte, eu, meu irmão, meu pai, eu falei, eu vou estudar inglês e eu vou para o Canadá. Por algum motivo, o Canadá era a primeira opção. E aí eu fazia inglês com um professor particular e ele falou assim, Mariana, por que você não vai para a Inglaterra, já que você tem o passaporte português e você pode ficar na Inglaterra sem visto? Eu falei, sei lá, a Inglaterra é tão fria, tipo, nublada, sei lá, nunca pensei na Inglaterra. Aí ele E falou, ela queria ir pro Canadá. mas assim, não sei, a visão que eu tinha da Inglaterra era uma e eu nunca tinha ido pro Canadá, então para mim era uma coisa nova. Eu já tinha ido visitar Londres por 4 dias, então para mim ia ser uma descoberta o Canadá. E eu acho que é por isso que nunca passou, apesar de eu amar Londres de paixão, assim. Então, assim, quando eu vim para a Inglaterra, foi por causa muito do visto, não foi porque era uma primeira opção. E aí eu vim para estudar inglês. E a minha ideia era aprender inglês para voltar para o Brasil e me qualificar para a profissão, que eu era publicitária. E eu nunca tinha conseguido Tipo, eu tinha feito várias entrevistas para algumas vagas dentro de empresas e não em agências para ocupar, tipo, áreas de marketing. E eu nunca tinha conseguido entrar porque caía na parte das entrevistas em inglês. E eu nunca consegui passar na entrevista de inglês. Tipo, eu não conseguia nem passar da primeira fase da entrevista, sabe? Eu congelava, não conseguia, eu tentava decorar as respostas, sabe qual é? Tipo, se me perguntarem isso, eu vou responder aquilo. Eu, inclusive, quando sabia que ia ter uma entrevista em inglês, eu escrevia tudo num papelzinho e ficava lendo, tipo, mó robozinho, sabe qual é? Tipo, meu nome é Mariana, eu tenho 28 anos. Sim, eu sou publicitária. Tipo, era muito robô. E aí, obviamente, nunca passei. E eu falei, cara, se eu quiser crescer na carreira de publicidade, eu preciso do inglês. E aí foi quando eu virei a chave, eu já tava, tipo... Na verdade, eu fui para a Inglaterra porque eu já estava muito cansada da área que eu estava.
Eu falei, eu preciso me qualificar se eu quiser tentar outra coisa. Mesmo que seja na área de publicidade, que seja outra coisa. E vim para a Inglaterra para ficar 10 meses a princípio. Tipo, vim em maio de 2015 e voltava para o Brasil em março de 2016, já com passagem comprada, tudo certinho. Não esperava ficar na Inglaterra, nem tinha pretensão de ficar. Meu plano sempre foi ir para Portugal, inclusive. Nunca foi para ir para a Inglaterra. E aí eu fazia um curso de 15 horas semanais, então eu fazia 3 dias na semana, curso de inglês. E aí, para ajudar nesse processo de aprendizado, eu tentava trabalhar, né? Então, assim, eu comecei sendo babá. E aí, depois de 3 semanas sendo babá, eu descobri que isso não é para mim. Também a família foi embora. Eu era babá de uma família árabe. Não sabia falar. Quando eu vim para a Inglaterra, eu não sabia falar inglês direito. Eu falava muito básico, tipo assim, sobrevivência mesmo. E aí comecei a fazer o curso e consegui um emprego como bartender. Então, eu aprendi bastante vocabulário no emprego, mas era o emprego que pagava as minhas contas. Então, assim, eu comecei a fazer mais dinheiro e aprendi bastante e acabei largando o curso. Eu finalizei a primeira turma, né? E aí, em vez de seguir para, tipo, eu fiz acho que até o avançado 1. E aí, em vez de seguir para o avançado 2, enfim, eu simplesmente parei de fazer o curso e comecei, tipo, só viver mesmo, vida louca, aprendendo inglês no dia a dia. E aí, acho que essa foi a minha história, assim, tipo, eu nunca pensei em ficar, só que depois dos 4 meses aqui na Inglaterra, quem eu conheço? O meu futuro marido, né? Então, assim, eu conheci o Mark nesse restaurante, eu era bartender e o Mark foi transferido e ele era o meu chefe. Então, ele era assistant manager. E aí, tipo, clicou e a gente se conheceu em setembro. Começamos a namorar em novembro. E desde que a gente começou a namorar, a gente começou a namorar dia 2 de novembro. No dia 15 de dezembro, eu já estava morando com o Mark. E depois disso, a gente nunca mais se separou. Tipo, eu moro com o meu namorado, marido, noivo, desde o primeiro mês que a gente começou a namorar. Então, assim, esse negócio as pessoas falam, tá muito rápido. Porra nenhuma, já cheguei morando e já tô aí, vou casar, vão ser 4 anos juntos já. E a gente casa agora em novembro. Então, assim, foi por isso que eu fiquei, inclusive, na Inglaterra, por causa do Mark. Se não fosse pelo Mark, muita gente me pergunta, se eu não tivesse com o Mark, o que aconteceria? Eu provavelmente teria ido para Portugal. Não teria voltado para o Brasil, teria saído da Inglaterra, voltado para o Brasil, ficado com a minha família e teria me mudado definitivamente para Portugal depois, em 2016. Mas como o Mark ainda não fala português muito bem e não se sente confortável de, tipo, mudar toda a vida dele para um país que ele não se sente confortável ainda para a língua, a gente tá aqui na Inglaterra e provavelmente vai ficar aqui mesmo se o Brexit não der merda. A gente vai ficar por aqui mesmo. Se não, provavelmente outro lugar que tenha a língua inglesa como primária, assim. Então, por enquanto, estamos na Inglaterra. E aí eu queria saber, assim, como é que o plano, Camila, o teu plano de chegar, fazer o mestrado, se tornou um intercâmbio definitivo, né? Como é que foi essa virada de chave para você? De tipo, acabei o mestrado, e como é que você está aí em Portugal? Se você tem passaporte europeu ou não? Como é que você conseguiu as burocracias para ficar aí? E, sei lá, tipo, tudo que você puder falar para a gente sobre isso. Eu sei que cada país ou cada situação, né, é uma situação muito específica. Cada pessoa tem uma situação específica. Então, se você puder falar a tua situação, depois a Andréa fala dela, para quem tiver aparecido aí, conseguir ter uma noçãozinha. Eu acho que eu não falei o ano que eu vim, na verdade, quando eu disse. Eu vim também em 2016, então se você tivesse vindo em 2016, a gente talvez se esbarrasse. Mas eu vim fazer o mestrado como brasileira mesmo, assim. Até então eu não tinha nenhum tipo de cidadania e etc. Vim com o processo do título de residência, passei por todo o perrengue de ter que ir na embaixada, fazer todo o processo, que eu também relato depois lá no blog para as pessoas que querem entender. E passei por aquilo tudo, tal. Aí cheguei aqui com visto já para, acho que são 120 dias aqui. E aí você já pede logo, tem um prazo também específico para você já pedir o seu título de residência. Então eu fiz o requerimento do título de residência ainda com o meu visto. E aí fui, tipo, vivendo o mestrado, né, conhecendo as coisas, enfim. E aí do primeiro ano para o segundo ano, eu fui até a Itália, né? Já estava juntando a papelada toda da família e tudo mais. E o processo de reconhecimento de cidadania lá na Itália
não precisa que, por exemplo, meu pai reconheça a cidadania italiana dele, entendeu? Pode passar diretamente, no meu caso, meu bisavô, diretamente para mim. Então, eu fui recolhendo com minha mãe os documentos todos e tal. Ela mandou para cá e eu fui lá na Itália fazer todo o processo, porque saía muito mais rápido, etc. E eu já tinha essa noção de que, a partir do momento que eu tivesse a minha cidadania reconhecida, a minha vida na Europa ia mudar. Não só na Europa, mas, assim, em geral, né? E aí eu falei, não, eu vou para lá. E aí eu já tinha a expectativa de fazer esse segundo ano da faculdade com um preço que não seria CPLP, como eu tinha dito, né? Para brasileiro já seria um preço para cidadão da União Europeia, né? Só que a matrícula foi feita antes. Então, eu tive que pagar como brasileira, porque não existe isso de uma matrícula mensal. A gente paga todo ano de uma vez, assim. Não é de uma vez que divide em 10 vezes, mas é tudo feito no ato da matrícula. Eles não trocam no meio do caminho, entendeu? Então, eu fui lá para a Itália, etc. Eu passei um tempo lá, acho que mais de um mês, assim, lá. Voltei para Portugal, continuei fazendo algumas poucas aulas que ainda estavam tendo, comecei a minha dissertação, e depois, quando eu fiquei sabendo que o processo todo da parte do bilhete de identidade, etc., estava pronto, eu voltei para a Itália para buscar essa parte, e depois voltei para Portugal de novo. E aí já foi uma outra coisa, assim. Para mim, abriram portas, desde que eu fiz esse reconhecimento da cidadania, que antes eu não conseguia nem cogitar, como, por exemplo, trabalhar e estudar. Aqui não podia antes, entendeu? Com o meu título de residência de mestrado, não permitia que você trabalhasse e estudasse ao mesmo tempo. Você tinha que pedir uma autorização e era uma burocracia, dificuldade, pouca gente conseguia. Hoje que a legislação já mudou, a pessoa já pode só comunicar ao CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, para que ela está trabalhando, entendeu? Então, assim, ficou muito mais fácil também nesse quesito, porque na minha época só quem podia trabalhar e estudar ao mesmo tempo era quem fazia doutoramento, como eles chamam, né, que é o doutorado. Então, foi bem ruim para mim. E aí, a partir do momento que eu tive o reconhecimento da cidadania, eu falei, cara, agora eu posso pensar em estudar e trabalhar, entendeu? Como eles fazem, assim, eles não fazem, né, mas enfim, né, como eu queria fazer se fosse eles. E aí eu comecei a procurar emprego já antes de apresentar a dissertação e tudo mais. E nesse meio tempo todo do mestrado, eu não fiquei, tipo, tranquila, de boa. Não, eu ficava fazendo freela. Normalmente eu pegava freela do Brasil, porque a hora de trabalho no Brasil pagava melhor do que a hora de trabalho aqui. Mesmo com conversão, o que é muito bizarro. Nossa, é mesmo. Então, eu pegava freela do Brasil, ou então de outros países também, para poder ir complementando, ir juntando também para viagens ou para possíveis imprevistos que pudessem vir. Então, o tempo todo do mestrado eu fui sempre pensando nessas alternativas, mesmo sem poder oficialmente estar trabalhando, digamos assim, eu ia fazendo esses freelas, né? Que eu acho que é muito o que vocês falam também quando vocês vão para um Worldpackers, ou enfim, né? Que vocês falam em outros episódios, que eu acho que é muito legal isso de poder ter esse tempo para trabalhar e ir ganhando seu próprio dinheiro, enfim. Eu acho que isso também é uma das coisas que a gente não pensa muito quando... Quer dizer, eu originalmente não pensava, pelo menos, né? Ah, vou fazer um intercâmbio. Aí só pensava, tipo, ah, legal, um país novo. Mas nunca pensava no lado, tipo, vou enfrentar um bando de perrengue, entendeu? Ou então, se eu quero isso aqui, eu tenho que trabalhar em tal e tal lugar, ou fazer isso e aquilo. Então, eu acho que eu pelo menos fui crescendo muito nesse processo todo, né? Eu acho legal você falar isso, porque quando a gente vem, a gente não pensa, né, nas coisas que a gente vai enfrentar ou, tipo, em coisas que a gente vai fazer. E aí, quando eu me tornei bartender e garçonete e tal, eu nunca tinha pensado na minha vida que eu ia ser bartender ou garçonete. Não porque eu acho que, tipo, bartender e garçonete é um trabalho inferior. Não, eu só, tipo, nunca tinha passado pela minha cabeça que eu seria uma garçonete. E, tipo assim, eu fiquei na Inglaterra por 3 anos sendo garçonete e foi um dinheiro que entrava, que era maravilhoso. Foi sendo garçonete que eu paguei o meu curso de inglês, foi sendo garçonete que eu viajei para Turquia, Grécia, Tailândia, que eu fiz o meu curso de mergulho de 3 meses. Eu morei 3 meses na Tailândia com todo o dinheiro que eu ganhei sendo garçonete. Mas, assim, não é um trabalho fácil. Também tive que limpar muita privada, tive que limpar muito vômito de criança, tive que aguentar muita gente olhando feio, muita gente questionando, o que você tá fazendo aqui? Ou então gente questionando o meu inglês, mas seu inglês não é bom. Tipo, bem no começo, as pessoas, você nem fala inglês, como é que você tá trabalhando aqui?
E, tipo, tinha que aguentar isso calada, sabe? E aí, uma coisa que eu acho muito legal de falar para as pessoas é que as pessoas, elas veem esse negócio de fazer intercâmbio e tal, e já pensam logo no sonho grande. Eu acho muito legal pensar no sonho grande. Mas eu também acho que tem que ser muito pé no chão e entender que, tipo, cara, você tá num país dos outros, você não pode chegar querendo sentar na janela, sabe? Você tem que passar por todo o processo, que é o processo de imigrante mesmo, até as pessoas saberem quem você é. Você tá chegando no terreno dos outros, sabe? E foi o que o André falou, tipo assim, todas as experiências que eu tive como publicitária não contavam aqui. Mas eu trabalhei para tal empresa no Brasil. Eu trabalhei para Sony Music. As pessoas, mas tipo, é um mercado tipo diferente. Não questionavam, tipo, mas olha só, eu comandei um time de 30 pessoas no Brasil. Eu trabalhava com produção de eventos, eu trabalhava com produção de carnaval, sabe? Tipo, eu consigo dar conta desse evento. Não, mas aqui não é igual. Então, as pessoas nem consideravam os meus 6 anos de experiência na área de publicidade. Então, eu acho assim que é legal as pessoas entenderem que tem esse lado realmente muito incrível do intercâmbio, mas também tem um lado que, cara, é aquela questão, você está disposto a passar por isso? Se você estiver disposto, ótimo. Se você não estiver disposto, repense, porque pode ser uma frustração se você vier só com essa cabeça de tipo assim, vai ser tudo muito lindo, vai ser incrível. A qualidade de vida cai muito, assim, né? Tipo, não tô dizendo que não vale a pena, nem nada disso, mas é que as pessoas que vêm, né, atrás desse sonho e tal, tem que ter essa noção de que acabou a mamata, assim. Eu vejo muitos brasileiros que vão para Londres e, tipo, lá em Londres você divide apartamento com 1 milhão de pessoas e você trabalha muito para conseguir pagar o aluguel de lá, o custo de vida lá é muito alto. Então você vê muita gente frustrada, assim, que acaba vendo que não é lá essas coisas, mas é muito trabalho duro e tem que ter um plano, assim, cara, que foi bem o que eu fiz, assim, falei, vou trabalhar, colocar empresas inglesas no meu currículo para tentar ser alguém, sabe? E não, como a Mari disse, né, não tem nada de errado de ficar lá por anos trabalhando em restaurante, o que seja, né? Mas o meu intuito era subir, né, na cadeia alimentar, né, entre aspas, era evoluir e sair daquilo, né? E é bem difícil, é bem mais difícil do que fazer isso no Brasil. E eu acho ainda que hoje em dia tem muito mais produção de conteúdo sobre isso, sabe? Seja em qual país seja. Óbvio que em uns mais, outros menos, mas pelo menos aqui em Portugal, eu acho que tem muita gente produzindo sobre essa questão do ser imigrante, né, e tal, e falar sobre as questões de migração e tal. Mas na época que eu vim, não tinha. E eu procurava uma pessoa. Eu sempre ia no Facebook para poder achar quem quer que seja que falasse sobre qualquer coisa que tocasse perto do que eu estava querendo para mim. E ainda descobri uma pessoa, isso eu nunca vou esquecer, assim, descobri uma pessoa que estava fazendo um mestrado que não era o meu, mas era na mesma faculdade, e eu fui mandar um inbox no Facebook para essa pessoa, falando, tipo, olha, eu queria saber, desculpa te incomodar aqui na sua privacidade, né, do Facebook e tal, mas enfim, queria saber como é que é o curso, o que você tem para dizer. E aí ela falou, olha, o que eu tenho para te dizer é não venha. Não venha, porque você vai fazer um curso, você não vai se inserir no mercado. E, tipo assim, ela começou a falar o pior cenário possível, assim, sabe? E, ok, eu já tinha lido que realmente as coisas estavam difíceis aqui, e questões de crise, mercado de trabalho, eu já tinha lido isso tudo. Só que, ao mesmo tempo, eu fiquei refletindo sobre o peso de uma pessoa que fala isso para você, que tá tão empolgada para realizar um sonho, ou ir atrás de uma melhor qualificação, ou inserção no mercado, enfim, N motivo que seja, sabe? E eu sempre fico pensando sobre esse caso, quando hoje em dia chega alguém no Maracujá e vem falar comigo assim, e aí, Camila, vale a pena ir fazer o mestrado? Aí eu falo, cara, para mim valeu muito a pena. Às vezes pode não ter valido tanto a pena em termos de conhecimento, tipo livros e leituras, porque aqui eles não são assim. A nossa metodologia, o nosso jeito no Brasil é completamente diferente do daqui. Agora, se você está procurando aprender por si só, ir atrás dos seus amigos que sabem tal matéria para você conseguir chegar perto de passar, ou ir bem, enfim, vai de você, entendeu? É um outro tipo de conhecimento, é um outro tipo de desenvolvimento que não é aquela coisa só livro, né? Então, é muito efetivo. Eu acho engraçado que você tocou nesse ponto que, na verdade, o intercâmbio no exterior, ele é muito mais interessante para o nosso currículo, para o Brasil, do que para a agregação de conhecimento para você se tornar alguém numa carreira fora.
porque eu digo isso de conhecimento mesmo, porque, assim, eu acho que as universidades brasileiras estão muito, pelo menos das portuguesas, tá? A Andréa pode falar um pouco melhor sobre as inglesas, mas as universidades portuguesas eu acho que deixam muito a desejar em várias coisas, principalmente porque eu acho que são faculdades muito teóricas. E aí, obviamente, eu estou falando da minha experiência na Ilha da Madeira. Eu fiz 10 meses de intercâmbio na Ilha da Madeira. E as minhas matérias eram bem legais, tipo assim, trabalhava muito a questão de discurso, a questão de debate, mas era muito teórica. E aí eu ficava comparando com a UFRJ, e a UFRJ dava uma lavada na Universidade da Madeira. Mas, assim, para mim a experiência foi ótima. Por quê? Por causa da cultura, de fazer novos amigos, de, né, vencer novas barreiras. Mas em termos de agregação de conhecimento, cara, tipo assim, eu só cortei matéria na UFRJ porque podia, mas assim, tenho certeza que se eu tivesse feito as mesmas matérias na UFRJ, teria agregado muito mais do que as que eu fiz na Ilha da Madeira, sabe? E não tô criticando nem nada, tô falando que é muito diferente. Então, se a pessoa tá indo com a expectativa de, tipo assim, cara, vou me tornar a pessoa mais foda do mundo porque tô indo fazer esse intercâmbio no exterior, acho que a expectativa pode ser um pouco menor para você não se frustrar, né? Porque eu cheguei com uma expectativa muito grande, tipo, caraca, eu vou fazer intercâmbio, não sei o quê, vai ser muito foda. E assim, foi foda por causa da experiência cultural, mas não com a experiência acadêmica, né? Assim. Então, eu acho que eu posso fazer uma comparação boa aí sobre isso que a Mari está falando, né? De faculdades no Brasil, faculdades na Europa, porque eu fiz um ano de Relações Públicas na Federal de Goiás, eu sou de Goiânia, né? E depois fiz a faculdade no Reino Unido, né? Então, a principal diferença que eu vi, assim, é que no Brasil a universidade ela é muito regimentada, assim, sabe? Você tem, pelo menos na Federal de Goiás, no meu curso, né? Tinha os horários bonitinhos, as aulas bonitinhas, todo mundo fazia as mesmas aulas, tinha algumas opcionais, mas, tipo, eu sinto que no Brasil as universidades vão levando o aluno pela mão, assim, sabe? Meio que parecido com escola. Enquanto que na Inglaterra era o aluno que fazia o curso, sabe? O curso ele pode ser muito útil para você, ou ele pode ser nada, assim, você pode fazer o proveito que você quiser dele. Era muito interessante ver como os alunos diferentes usavam ele, assim, porque primeiro que você escolhe as suas matérias, tem algumas poucas obrigatórias, mas a maioria das vezes é você que escolhe. E, tipo, não tem muito conteúdo teórico, dadas as aulas, tem muitos projetos de escrever e tal, mas é você sozinho, não tem não tem aquela coisa, o conteúdo bonitinho, a grade, sabe? Tipo, é muito mais livre, assim, é muito mais solto. No Reino Unido a gente tinha eu fazia relações públicas, então a gente tinha muita gente que trabalhava em jornais, né, vindo apresentar pra gente, a gente fazia muito estudo de caso, essas coisas, e menos assim, a teoria da comunicação é essa, sabe? Tipo, a gente não tinha essa base teórica, era muito prático. E por ser um curso prático, dependia demais da proatividade do aluno. Então, para quem está vindo de fora, se você vem com a cabeça da universidade no Brasil, isso foi um choque para mim. Quando eu cheguei assim, eu ficava, putz, mas é muito fácil, mano, porque só tem 3 aulas na semana, como assim? Mas tipo, todo o trabalho era feito por fora e era você que tinha que ir atrás. Os estágios que eu conseguia era eu que ia atrás. Então, é a proatividade, assim, você tem que vir com uma outra cabeça, e concordo, conhecimento teórico, assim, eu conheci muito sobre a imprensa britânica e tal, as coisas mais ali, por causa dessas palestras que a gente tinha, mas me fala de teoria da comunicação, qualquer coisa, eu não sei porra nenhuma. Mas eu acho assim que depende muito do curso, gente. Eu não quero assim generalizar, Deus me livre de generalizar. Acho que depende muito do curso e da faculdade que você está indo fazer e do país que você está indo fazer. Falando que na minha experiência, eu saindo da UFRJ e indo para a Universidade da Madeira, para mim foi um choque porque a UFRJ, apesar de ter muita teoria, tinha muita prática também. E na Universidade da Madeira, eu tive muita teoria. Muita teoria. Tirando as aulas que eu fazia no curso de design, que era a prática. Mas aí eu fui um caso à parte, porque a direção, como eu era uma aluna de intercâmbio, a direção me deixou pegar algumas matérias a parte de um outro curso. Mas o curso mesmo de comunicação que eu fui fazer como intercambista era só teoria. Eu tinha 50 mil teorias da comunicação, 50 mil teorias do discurso, 50 mil
50 mil. E aí, pode ser também que tenha sido a universidade que eu peguei também. A Camila pode falar um pouco melhor, mas assim... Ou o país. Ou o país. Então, assim, eu acho que... Não quero generalizar, mas eu acho que a forma de fazer intercâmbio é muito mais a questão da vivência cultural do que, pelo menos em Portugal, do que a vivência acadêmica por se, tipo, né? Tipo, falando assim. Quer falar? Quer complementar, Camila? Sim, na verdade, eu falei com algumas amigas também ao longo, que faziam em outras faculdades, por exemplo, todas nós fizemos na Universidade do Porto, e no caso delas, elas faziam ciências da comunicação, que é tipo jornalismo. E eu fazia design gráfico, né? E a gente tentava conversar um pouco sobre as insatisfações no curso, o porquê, e eram pontos divergentes, assim. No caso delas, por exemplo, era um curso muito teórico. E na hora de fazer prova, elas ouviam muita reclamação do professor, às vezes, porque os alunos brasileiros tendiam a escrever muito mais, e eles queriam respostas diretas. Por quê? Porque no Brasil, as instituições de ensino no Brasil meio que criam você para debater, né? Tipo, você não fala o que é cultura, aí você vai, cultura é isso. Não, cultura são 5 páginas, entendeu? Para você falar o que você acha sem chegar numa conclusão, sabe? E aí ele falava muito isso, que os brasileiros, para fazer prova, eles escreviam muito, mas em contrapartida, para apresentar trabalhos, que eram momentos mais de discussão e não sei o quê, eram os melhores, entendeu? Então tinha esse do lado deles lá em jornalismo. A gente também falava muito que a gente levantava muito debate em sala. Tipo, se o professor falava alguma coisa, de algum tema, enfim, a gente falava, mas e será que não pode ser assim? E querendo debater, entendeu? E isso não é um costume que eles têm, porque aqui eles respeitam muito a figura do professor. Uma coisa que os meus amigos falavam sempre era, por exemplo, o nome do cara é João Silva, eles chamam professor Silva, e eu falo João. Entendeu? E aí eles ficavam assim, como assim você chama o professor de João, amor? Ele é, tipo, superior, entendeu? E aí eu ficava, não existe isso. Então era muito legal esse fora da sala também, sabe? Conversar com eles e ir percebendo essas diferenças. Na minha turma, a gente levava muito, era muito prático. Então, no meu caso, que tenho essa base também de história, cara, faltava muita teoria, entendeu? Quando tinha um trabalho de uma disciplina de metodologia, que já era um mestrado, prestem atenção, tipo, no Brasil, na graduação, a gente já escreve 800 mil artigos, né? Qualquer que seja a área, e 1000 trabalhos. Quando a gente chegou no mestrado, eles estavam tendo metodologia, o professor pediu para escrever um trabalho escrito em formato de artigo. Cara, os meninos me pediam, todo mundo me pedia para revisar o texto deles, porque eles não conseguiam escrever, porque não tinha essa prática, era muito realmente, vamos criar um projeto de não sei o quê, sabe? Mas não tinha essa parte, vamos pegar a teoria e escrever sobre isso, sabe? Que eu acho que a gente já é muito mais acadêmico nesse sentido, né? De ficar escrevendo texto. Então, foram essas diferenças, assim, eu achava muito engraçado ir percebendo isso tudo, sabe? Os sistemas são muito diferentes. Os sistemas são diferentes, inclusive, dentro do próprio Portugal, porque, assim, eu fiz na Universidade da Madeira, que é uma universidade portuguesa, e a minha universidade era super teórica. E a gente tinha que fazer muitos, e assim, teóricas e debates. A gente tinha que fazer muitos debates. E é engraçado que, você falando de provas, tipo, a gente tinha, tipo, aulas, e aí tinha que escrever no caderno, e as nossas provas, as perguntas eram exatamente as mesmas que o professor fazia em sala, e tipo, você tinha que responder exatamente como estava no caderno. Era muito engraçado, que tipo, a gente vivia tentando decorar, assim. Tipo, então, eu acho que tem muito isso também. Eu acho que é muito exatamente isso que a Andrea falou. Tipo, depende muito do curso, da universidade, do país, depende de vários fatores. E eu acho que, assim, não mudaria de jeito nenhum. Continuaria fazendo meu intercâmbio na Universidade de Madeira, porque aprendi muito e talvez a teoria tenha sido muito importante para mim, de alguma forma. Mas eu acho que essas diferentes perspectivas que a gente deu aqui é uma boa dica para vocês que estão querendo entrar numa universidade no exterior, olhar, né, qual que é a abordagem da universidade, qual que é o estilo, ver se aquele estilo é para você e até precisa se preparar, né, na hora de ir, para você já saber como aproveitar, porque, cara, passa muito rápido. Eu lembro e eu fico falando, caralho, eu podia ter aproveitado mais isso e aquilo, porque voa, passa muito rápido. Ainda mais no primeiro ano, que a gente tá vivendo tanta coisa, não é só aquilo ali, né? Tem tanta coisa do lado de fora que, vixe, passa muito rápido. Isso.
E aí, assim, como a gente está falando de intercâmbio, e a gente falou bastante sobre essa questão acadêmica do intercâmbio, como é que é, na verdade, a vida, né, de imigrante? Quais são os pontos positivos e negativos de você morar fora e aí acabar ficando? Então, você quer falar um pouquinho, Camila, quais foram os pontos positivos e negativos dessa sua decisão de ficar aí de vez ou de ter ido fazer o intercâmbio e depois ter ficado? Eu acho que um ponto muito positivo, assim, para mim, é o autoconhecimento, assim, sabe? É uma coisa que eu fui desenvolvendo muito, me conhecendo muito, tomando mais segurança de mim para qualquer passo que eu fosse dar, entendeu? Tipo, para ir no mercado ou escolher viajar sozinha. Tipo, dois âmbitos completamente diferentes. E eu sabia que cada luta diária, tipo, fosse comprar uma coisa sozinha, ou trocar o chuveiro, entendeu? Porque quebrou e não tem pai para trocar, entendeu? E eu não vou contratar um serviço que eu não tenho dinheiro aqui na árvore. Então, eu ter que me virar em cada pedacinho e vendo, cara, eu consigo fazer isso. Cara, as pessoas resolviam de tal jeito, ou tipo, minha mãe fazia desse jeito, meu pai fazia desse jeito, agora eu vou fazer do meu jeito, entendeu? Tipo, o problema tá na minha mão, é o meu problema, digamos assim. Então, eu acho que esse autoconhecimento acaba que é um lado bom e um lado ruim, né? Porque eu acabei de falar um bando de perrengue, mas tudo é o jeito com que você vê o negócio, né? Porque foram esses problemas surgindo que foram me fazendo ser quem eu sou e quem eu vou ser, né, depois. Mas eu acho que o autoconhecimento é uma das melhores coisas. Independência também, em poder escolher o que eu vou fazer ou não vou fazer, o que eu quero ou não quero, qual é o meu estilo de vida, será que realmente o que eu vivia na casa dos meus pais é o que eu quero para mim? Ou será que eu só vivi aquilo porque eu estava na casa dos meus pais? E por aí vai. E eu acho que um lado ruim, falando em família, é ficar longe da família, né? Eu acho que tipo, é muito difícil, assim. Óbvio que eu acho que quando a gente conquista essa independência, a gente fala que sente falta da família, mas se a gente volta e fica, às vezes, um mês na casa deles, a gente já fica tipo, pelo amor de Deus, eu posso voltar? Nossa, eu me identifico muito. Então, eu acho que ao mesmo tempo que a gente conquista essa independência, a gente sente falta da família, mas calma, que não é tanto assim também. Então, eu acho que o ponto pior é esse, assim, não ter uma rede de apoio tão boa quanto a gente tem no Brasil, sabe? Ou pessoas que nos conheçam tão bem quanto as pessoas que estão no Brasil, sabe? Eu acho que esse ponto de começar do zero, ele pode ser uma coisa muito positiva e pode ser muito negativo, depende de como você vai reagir àquilo, entendeu? Aquela situação depende do seu preparo antes, do que você está esperando desse intercâmbio, enfim, depende de muita coisa. Porque eu até escrevi lá para a Mari no Vida Mochileira, tipo, começar do zero te dá muitas oportunidades, sabe? Ao mesmo tempo que você vê várias pessoas começando do zero, e às vezes essas pessoas estão começando do zero querendo, tipo, te apagar, assim, para poder elas brilharem, entendeu? Ou outros tipos de situação. Então, é bem complicado, mas também é bem legal. Eu super concordo. Acho que os pontos positivos eu não poderia ter falado melhor. Acho que a independência é um ponto muito, muito, muito interessante. Acho que a flexibilidade também, principalmente porque quando você vem para cá, o teu estilo de vida muda. E aí, principalmente falando de Europa, eu acho que aí deve ser parecido. A forma como você trabalha aqui é diferente como você trabalha no Brasil. Então, assim, aqui, por exemplo, na Inglaterra, você ganha por hora. Então, a tua relação com o trabalho também muda. Você pode trabalhar para caraca para fazer muito dinheiro, ou você pode trabalhar menos e não fazer dinheiro, entendeu? É tua escolha. E óbvio que eu tô falando de pessoas que podem trabalhar, não tô falando de pessoas que estão aqui legalmente. E eu acho que também tem a questão de autoconhecimento, de mostrar que você é capaz. Acho que isso com certeza é um fator muito, muito, muito interessante de vir e viver qualquer intercâmbio, seja um intercâmbio temporário quanto um intercâmbio permanente. Eu acho que fazer esse intercâmbio, seja de um mês, seja de 6 meses, de um ano, eu acho que te dá essa possibilidade de você vivenciar coisas que você não sabia sobre você mesmo e você acaba descobrindo por causa das situações que você, sem querer, se coloca, ou por querer mesmo, se coloca num intercâmbio ou nessa situação de morar fora. E queria adicionar uma coisa que a Andréa falou, e aí eu esqueci, agora eu lembrei. Sobre a questão da qualidade de vida.
Porque, assim, eu acho que a qualidade de vida aqui na Europa, ela é melhor em termos de segurança, mas você precisa de um tempo de adaptação em termos de qualidade de vida de trabalho versus vida pessoal. Porque se deixar, é o que a Andrea falou, dependendo de onde você mora, se você morar em Londres, cara, você vai morrer de trabalhar para pagar o teu aluguel dividindo quarto com 1 milhão de pessoas, sabe? Ou então dividindo a casa com 30 pessoas. E isso acontece muito em Dublin. Um amigo meu, cara, ele desistiu do intercâmbio porque ele falou, Mariana, estavam me cobrando 700 libras para dormir na cozinha. Na cozinha. Tipo assim, não era nem num quarto, era pra botar um colchão na cozinha. E ele falou, dividindo a casa com 20 pessoas, sabe? Então, assim, eu acho que existe um gap aí que você precisa ter de adaptação para entender se esse estilo de vida você quer realmente continuar. E para mim, esse gap demorou mais ou menos uns 6 meses para eu conseguir me estabilizar. Então, assim, eu vim com dinheiro meio que contado e eu precisei trabalhar muito. E eu trabalhava exatamente isso, 60 horas por semana, fazendo muito, muito dinheiro, até conseguir juntar um dinheiro para começar a viver uma qualidade de vida que eu poderia chamar de qualidade de vida, onde eu poderia, tipo assim, se eu quiser viajar, eu consigo, se eu quiser ir para o Brasil, eu consigo. Então, assim, demorou muito para eu conseguir essa estabilidade financeira e começar a me considerar uma pessoa que, estou vivendo agora, estou vivendo, não estou sobrevivendo, né? Isso. E o ponto negativo, acho que com certeza é a saudade da família. Você ver os seus avós ficando mais velhos, você ver, tipo, teus irmãos crescendo. Eu tenho uma irmã de 10 anos, então, para quem não sabe, tipo, a Manuela é 18 anos mais nova do que eu. E eu saí a primeira vez para fazer um intercâmbio, que foi temporário, quando a Manuela tinha 3 anos. E desde então eu venho fazendo intercâmbios ao longo, né, do crescimento dela. Então, eu nunca peguei 1 ano com a Manuela. Tipo, eu sempre ficava, tipo, 3 meses, saía, ficava 5 meses, saía. Então, eu nunca via minha irmã crescendo pessoalmente, sabe? Então, isso para mim dói muito, ver que eu tô perdendo várias coisas. Tipo, ver que eu tô perdendo a primeira competição dela na natação, ver que eu perdi a primeira dança na festa junina. Isso para mim me dói, sabe? Mas são escolhas, né, que a gente faz. Então, assim, é por isso que eu falo, tem que estar muito, muito, muito disposto a morar fora, porque não é fácil nessa questão de não ter apoio. Como a Camila falou, às vezes você se sente sozinha e às vezes você fala assim, cara, só aquela pessoa saberia o que eu tô vivendo. E quando você fala, mas tem Skype, cara, não rola. Que a galera do Brasil tá super ocupada, aí você tá super ocupada, aí o fuso horário não bate, aí você quer falar, aí a pessoa não... Enfim, tipo, não rola. E aí também tem a questão que às vezes o que acontece às vezes no Brasil, você não consegue estar lá imediatamente. Meu avô faleceu ano passado e quando me deram a notícia, eu falei para Marco, eu vou para lá. E o meu pai falou assim, cara, até você chegar aqui, tipo, não. Porque eu tava querendo comprar uma passagem pro dia seguinte, a passagem pro dia seguinte estava 1.200 libras. Meu pai falou assim, Mariana, guarda esse dinheiro, teu avô não ia querer que você viesse só para isso. Não tem necessidade, já aconteceu. Manda só coisas positivas e, sabe, não tem muito o que você fazer vindo para cá. Você se sente completamente impotente que você não tem o que fazer e a distância é tão grande que às vezes uma coisa que acontece lá você não chega a tempo. Então, acho que seria esses pontos. E para você, Andréia? Eu concordo com tudo que foi feito, foi tudo, vocês iam falando e eu pensava, nossa, me identifico muito com isso e tal. A única coisa que eu queria adicionar, assim, nessa questão da família, para mim, sim, tem essa parte, eu também perdi a minha avó durante esse tempo, perdi gatos e muita coisa, eu tenho sobrinhos mais novos e tal. Mas, por um lado, assim, eu penso, eu tô fora já tem 7 anos, mais de 7 anos, e o que eu percebi nesses anos é que a minha relação com os meus pais e com os meus irmãos melhorou muito depois que eu fui embora. Principalmente com os meus pais, porque eu morava com eles, né? Então é aquela relação difícil, desgastada, né? Pelo menos a minha era um pouco. E hoje em dia, quando eu falo com eles, ou quando eu vou para o Brasil, eu não vou muito para o Brasil, né? Mas quando eu falo com eles, eu estou feliz em falar com eles, eu quero estar ali falando com eles, né? Eu aprecio aquele momento, assim. Então, eu acho que a qualidade do tempo que eu passo com a minha família é muito melhor do que antes, que era uma coisa assim, foda-se, né? Eles estão aqui, aquele ditado em inglês, né? Take for granted, né? Que é tipo,
Você simplesmente esquece o valor daquilo, né? E também uma outra questão, assim, que eu vi muito que aconteceu no meu processo é que eu, como uma pessoa que queria deixar o Brasil desesperadamente e morar na Inglaterra, não tinha o Brasil, assim, eu não amava o Brasil, eu não tinha o Brasil no melhor, não tinha a melhor imagem do Brasil, assim, né, quando eu saí. E eu precisei sair do Brasil para aprender a amar o Brasil, assim, hoje em dia a minha relação com o Brasil, como país, também melhorou muito, porque a gente aprende que tem coisas que são muito maravilhosas no Brasil, e a gente, quando a gente mora lá, a gente tem uma mania de achar que o Brasil é cheio de problemas e não sei o que, e realmente tem muitos problemas, né? Mas a gente só consegue reconhecer as coisas boas quando a gente vai embora. Pelo menos eu passei por esse processo, assim, de entender um pouco, não sei, tipo, o senso de comunidade, como as pessoas conversam umas com as outras, como as pessoas prestam mais atenção umas nas outras, às vezes até demais, né? Às vezes até intromete na vida, né? Mas o que eu vejo na Inglaterra, você vive uma vida extremamente individualista, onde as pessoas, para você criar uma conexão com alguém, assim, é algo que demora muito e que você tem que trabalhar muito. Naquilo é possível, tá, gente? Não estou falando que você não vai ter amigos se você morar para Inglaterra, mas é uma outra dinâmica, assim. E em momentos difíceis que eu precisei de pessoas, assim, é muito diferente. As pessoas na Inglaterra não reagem com a mesma rapidez e com a mesma urgência como as pessoas no Brasil agiriam, até pessoas que eu não conheço. Então tem esse senso de comunidade que tem no Brasil que não tem fora. Tem outras coisas mais fúteis, tipo a comida, né? Esse tipo de coisa, assim, o clima, que eu morava em Goiânia, gente. Goiânia é um negócio quente, que puta que pariu, que lugar quente. E hoje eu tô aqui na Rússia, tá fazendo -1, eu acho, agora. E eu só queria estar em Goiânia. Tipo, a gente às vezes tem que sair do país para aprender a amar ele e para aprender também a cuidar dele. Hoje em dia eu presto muito mais atenção na política, no que acontece. Eu entendo muito mais a situação do Brasil, a história do Brasil, depois que eu saí, assim, porque hoje eu tive outras perspectivas de outros países e eu sei que a gente não tá na situação que a gente tá porque a gente é brasileiro, vira-lata, whatever. A gente está na situação que a gente está, vem de um período de colonização, vem uma coisa histórica, tem todo um contexto por trás que eu aprendi só depois que eu saí. E aí, só para fazer uma observação, você consegue amigos aqui na Inglaterra depois dos 4 anos, tá? Tô zoando. É porque a minha experiência é que, assim, pessoas que eu posso contar hoje em dia, eu consegui criar essa relação, essa conexão que a André falou, assim, que você pode, tipo, ligar pra pessoa e falar assim, cara, tem como vir aqui, preciso conversar? Depois de uns 4 anos, assim, que hoje eu posso falar, tenho amigos ingleses, ou tenho amigos que moram na Inglaterra, são 4 anos. Eu vejo muita gente frustrada, eu não consigo fazer amigos na Inglaterra. Só que, gente, vocês têm que entender que é uma outra dinâmica, assim. Não é que não tem como fazer amigos, é que é uma coisa mais duradoura, uma coisa que leva mais tempo, mais dedicação, ali todos os dias. Eu e a Mari, a gente estava falando outro dia, né, que a gente, às vezes, eu trabalhava no escritório e, tipo, eu via a pessoa todos os dias por anos e aquela pessoa não era minha amiga. Tipo, no Brasil isso é impossível, né? Tipo, no Brasil só de você estar ali com a pessoa, você já é amiga dela. Mas acho que na Inglaterra é mais da conexão. Tipo, eu fiz amigos, eu não demorei 4 anos para fazer alguns dos meus amigos, mas assim, é a hora que bate, assim, que você tem um interesse em comum e tem muita manutenção, sabe? Você tem que ficar falando com a pessoa, tem que ficar mantendo aquilo. Se você for aquele tipo de pessoa que quer conversar todos os dias, eu sinto que eles não curtem isso, sabe? Então, tipo, é entender a dinâmica. Como é que foi para você, Camila, essa parte de fazer amigos e se adaptar aí? Então, no meu primeiro ano do mestrado, eu fui aquela pessoa que falou assim, não quero fazer amizade muito com brasileiro, né? Senão eu estaria no Brasil, quero conhecer essa galera que tá aqui, que eu não sei nada desse povo, né? E aí eu fui fazer muita amizade com os meus amigos portugueses, com pessoas portuguesas, né? As aulas aqui começam em setembro, eu cheguei em agosto, e em dezembro ia ter o Natal e tal, e aí eu já tinha feito vários coleguinhas na turma, né? E aí eu falei, cara, eu vou dar um presente para eles. Aí eu fui no chinês, depois eu comprei, eu não era vegana nem nada disso na época, tá? E aí eu fui no mercado aqui em Portugal, e aí, por isso, quando você estava falando da comida, eu lembrei, aqui não dá para sentir saudade de comida nenhuma, porque tu compra tudo no mercado normal, não precisa nem... É verdade.
Então, eu fui no mercado, comprei leite condensado e fiz brigadeiro e botei nos potinhos. Tipo, deve ter saído, sei lá, 50 cêntimos o rolê todo, entendeu? E aí eu fiz, botei granulado e tal, botei uma fitinha e fui dando pros meus amigos. Cara, eles levaram para as famílias, entendeu? Tipo, eu fiquei conhecida nas casas portuguesas, sabe? E elas, os pais falando, ai, minha mãe quer muito te conhecer, ela adorou seu brigadeiro. E eu, tipo, o quê? Sabe? Umas coisas assim, nada a ver. E aí eu fui criando essa amizade com eles. Por exemplo, eu levei para eles castanha do Brasil, né? Que eu tinha trazido comigo castanha de caju e castanha do Pará. E aí, quando eu levei, eles falaram, ah, isso é caju. Aí eu falei, isso não é caju. Aí eu peguei, abri o Google, mostrei o que era um caju. E aí eu falei, isso é a castanha de caju. Aí eles, ah, eu achava que só existia a castanha, sabe? Que é a castanha portuguesa pra gente. Aí eu, não, tem vários tipos de castanha, sabe? Aí mostrei a castanha do Pará, eles provaram. Então, tipo, eu acho que nisso de ir mostrando uma cultura, que apesar dos portugueses saberem muito sobre a nossa cultura, tem muita coisa que eles também não têm a mínima noção, sabe? Então, fazer essa troca cultural e ir conhecendo, para mim, foi uma descoberta tão grande. Eu acho que eu estava tão expansiva, tão aberta para isso, que para mim foi muito tranquilo. Mas eu também recebo muita mensagem da galera falando: Camila, o que eu faço? Eu não consigo encontrar amigos e não sei o quê. Tipo, eu queria conhecer mais pessoas portuguesas e saber o estilo de vida e não sei o quê, mas eu não consigo. E eu fico, tipo, não sei muito o que falar, sabe? Porque eu fui muito aberta, eu acho, não sei. Mas hoje aqui, depois que teve essa abertura toda de legislação e tudo mais, tá com muito brasileiro, assim, sabe? Então até a galera que tinha mais dificuldade para encontrar amigo, eu já acho que tá muito tranquilo. Tipo, lá no Maracujá Roxo, por exemplo, eu faço agenda cultural toda semana e, cara, tipo, só tem evento de samba, sabe? Então, assim, às vezes onde é que eu tô mesmo, sabe? Então, eu acho que tá mais fácil, assim, de fazer amigos e esse intercâmbio cultural tá crescendo muito em Portugal, que eu acho que eles eram muito mais fechados antes, mas como as leis estão afrouxando um pouco mais, tá vindo mais imigrante para cá. Enfim, tem outros problemas decorrentes disso, né, da máquina burocrática daqui não tá funcionando muito bem justamente porque eles abriram e tem muita gente. Mas do ponto de vista de troca de cultura e tal, eu acho que vai ser muito positivo para Portugal, porque eles precisam disso, sabe? Dessa diferença de pessoas e culturas para se mexer um pouco mais, assim, sabe? Eu passei 4 semanas aí, foi o meu primeiro país, né, nessa minha jornada nômade. E eu achei a galera aí muito conservadora, cara. Tipo, tipo, eu falando, mano, eles precisam desesperadamente de imigrantes nesse lugar, porque, assim, tem a galera mais jovem é mais aberta, né, óbvio, mas ainda tem uns pensamentos, umas coisas, assim, muito pra trás, né, backwards. Sim, e você acaba, às vezes, percebendo, às vezes eles falam umas coisas sem querer machucar, entendeu? É natural, mas aí sai de um jeito tão atravessado, assim, que tu fala, ai, nossa, querido, não, vamos aqui, senta aqui, vamos desconstruir, sabe? E tem tido muitos eventos aqui no Porto, pelo menos acredito que em Lisboa também, sobre essa questão de travessias, né? Desses imigrantes que estão chegando e aí, sabe? Agora vai ter, por exemplo, um Fórum do Futuro aqui, em que eles estão falando muito sobre isso, especificamente das travessias. E eles deixam escrito lá no programa que Portugal precisa disso, sabe? Precisa lidar com o diferente, precisa sair da caixinha um pouquinho, entendeu? E conhecer o que tem aí, o que o mundo tem para dar. Porque não dá, né? Viver em si. E aí, já com essa deixa de vocês, eu queria saber se vocês já enfrentaram alguma dificuldade sendo imigrante, algum preconceito, alguma coisa por ser imigrante. Foi quando eu tava com os problemas nas mãos, que era tipo coisa de estresse, sei lá. E eu chegava na farmácia e toda a vida a galera falava que eu tava com frieira. E eu, gente, tudo bem, eu nunca morei em um lugar que faz mais ou menos frio, né? Não vou aqui, a pessoa tá na Rússia e eu falando frio. Mas eu chegava e as pessoas nem olhavam pra minha mão e falavam que eu tava logo com frieira. E eu, cara, o Dr. Google me disse que isso não é frieira, entendeu? E aí eu falava com eles e beleza. Chegou numa dessas farmácias que eu fui mostrar a minha mão, que tava machucada, e a mulher falou: a menina está lavando, tipo assim, como se fosse uma coisa extremamente pejorativa, e ela realmente linkou
com o fato de eu ser brasileira, sabe? A menina estava andando fazendo muitos trabalhos manuais, a menina estava limpando muitas casas, tipo, já foi falando assim, sabe? E aí, tipo, nessas horas, a vontade de falar é tipo, e se eu tiver? E o que tem a ver, entendeu? Dá vontade de jogar assim. Só que na hora tu fica com a cara de pastel, tu não sabe nem o que tu responde, que tu fica tão chocada com a situação, tipo, tu não acredita que tu tá passando por aquilo, sabe? Mas é exatamente por isso que eles estão precisando de eventos como esse que você citou, né? Sim. Pra... Vamos acostumar a galera com os imigrantes, que tal? Porque eles vêm, eles ajudam a sua economia, então não vamos tratar eles. Exatamente. E você, André, já sofreu algum preconceito ou alguma dificuldade sendo imigrante? Então, preconceito, assim, eu nunca sofri nada. E eu sei por quê, né? Porque eu sou branca, né? Obviamente, se eu fosse uma brasileira de pele mais escura, com certeza eu sofreria. Eu tinha amigos de outras nacionalidades que tinham a pele mais escura e sofriam problemas na Inglaterra. Então, não quer dizer que a Inglaterra não seja um país preconceituoso. Uma coisa que acontecia que eu ficava muito puta era que quando eu tava no meu trabalho já, eu trabalhava, eu tinha um cargo bom, sabe? Eu era executiva, obviamente era formada numa universidade inglesa, então obviamente meu inglês era bom. Só que, cara, eu fazia apresentações e eu tava tentando passar uma mensagem ali, fazia uma apresentação super complexa, bolava o conteúdo, passava horas preparando tudo. No final da apresentação, as pessoas só vinham falar: ah, seu inglês é tão bom, como que você fala inglês assim, não sei o quê. Ninguém falava do conteúdo, sabe? Eu não conseguia fazer que as pessoas me ouvissem, elas só queriam saber. Tipo assim, eles me viam, é a estrangeira que fala inglês bem, sabe? Tipo, eu não tava ouvindo o que eu tava querendo dizer. E isso era uma coisa que me frustrava muito, cara. Ao ponto, assim, eu sabia que eles estavam querendo fazer um elogio e tal. Mas eu começava a ser meio ríspida, assim. Eu falava, tipo, eu sou formada aqui. Você esperava o quê, né? Tipo, que eu não soubesse falar inglês. Tipo, eu consegui esse emprego aqui como? Se eu não sei falar inglês, é óbvio que meu inglês é bom, sabe? Tipo, parece uma coisa pequena da gente reclamar, mas imagine você trabalhando na sua empresa e, tipo, você tá tentando passar uma mensagem para alguém e ninguém ouve você. Eles só estão ouvindo a forma que você fala, o seu sotaque. Ai, que sotaque bonito. Tipo, era muito frustrante, sabe? E isso acontecia muito... acontecia mais em Manchester, né? Que meu emprego, que eu trabalhei 4 anos, foi em Manchester, onde não tinha estrangeiro na empresa. Tipo, tinha um cara que ele era um venezuelano e ele era, tipo, muito pica, assim, ele era head do marketing lá e tal. Mas tirando ele, não tinha mais ninguém. Então, tipo, eu era uma novidade para ele, sabe? Tudo que eu falava, tipo, ai, que bonitinho, olha, ela sabe falar essa palavra, mano. A vontade que eu tinha era, tipo, nossa, não sei nem te contar. Mas isso foi o pior que já aconteceu comigo, assim. Como eu disse, eu tinha um amigo das Filipinas, né? Então ele tinha um tom de pele mais escuro. E ele era enfermeiro, né, cara? Uma das profissões, assim, mais lindas que tem, né? Eu tinha ingleses que se recusavam a ser atendidos por ele. Assim, abertamente. Não tinham vergonha de falar, assim. Tipo, não quero ser atendido. Ainda chamava ele de chinês. Tinha também, ele contava que os colegas enfermeiros chegava um paciente chinês e aí mandava para ele, achando que ele sabia falar chinês, porque o pessoal das Filipinas tem o olho puxado, né? Mas não fala chinês, gente, é outra língua. E eu acho que é muito o que a Andrea falou também dessa questão dos nossos privilégios, né? Porque, tipo, eu converso com muitas mulheres negras aqui que, tipo, elas teriam uma bíblia de exemplos para falar, sabe? Por exemplo, porque eu tô pegando, tipo, o oposto da galera daqui, entendeu? Eu tava assistindo, por exemplo, um programa no GNT em que aquela Lelê do Passinho, ela veio para cá fazer um show e que daí o taxista perguntou para ela para onde você vai, ela falou o hotel, era um hotel bonzão lá de Lisboa, e o cara falou: o que você vai fazer nesse hotel? Tipo assim, esse hotel não é do seu perfil. E aí ela falando, tipo assim, talvez se fosse num momento em que eu não tivesse vindo para cá, eu ficasse mais chocada. Como eu já tô aqui dentro, eu já, tipo, esse tipo de coisa assim, mas só podia ser brasileiro. Sabe? É uma coisa que já é recorrente, eu já ouço muito isso. Então eu acho que também isso tem muita relação com o que a gente falou antes da gente
se autoafirmar mais brasileira, sabe? De bater mais no peito, falar, sou brasileira mesmo, entendeu? Tipo, e aí? Sabe? Eu acho que isso tudo também dá mais aquela coisa de pertencimento da cultura, enfim, até consumir a nossa própria cultura mais, música. Eu lembro, por exemplo, que a canção do exílio, né, o poema, tipo, para mim, essas coisas todas de exílio ou de época da ditadura, enfim, eram muito distantes, mas a partir do momento em que eu me vejo nessa realidade e que eu ouço as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, para mim faz todo sentido, sabe? Tipo, é muito diferente. Então, é legal também você ir se descobrindo dentro desses seus arcabouços aí, tipo, às vezes uma aula super antiga sua, você consegue linkar agora super, porque você tá dentro desse contexto, sabe? Então, enfim, só quis amarrar alguns pontos aí da conversa. Bom, gente, então, para encerrar esse podcast, eu queria perguntar para a Camila e para a Andréia se vocês têm dicas para dar para a galera que está pensando em fazer isso, né? De começar um intercâmbio, talvez ficar, ou de já fazer o intercâmbio com essa pretensão de ficar mesmo, assim, o objetivo de faca na caveira e ficar. Vocês têm alguma dica? Aquela, posso fazer jabá? A minha dica não poderia ser diferente, né? Eu relato tudo isso muito mais lá no Maracujá Roxo. Então, assim, sempre muito relato pé no chão. A gente fala muito, agora que eu estou com outros colaboradores, a gente fala muito sobre experiências de vida. Então, por exemplo, tem uma colaboradora que acabou de escrever um texto sobre como se relacionar com os portugueses, porque vocês estavam falando que amigo demora 4 anos aí, e por aqui 4 anos para conseguir uma pessoa para segurar na mão já tá ótimo, entendeu? Porque as pessoas são muito devagares. Então, esse tipo de relato de burocracia, dica para quem chegou também e aproveitar aqui, enfim. A minha dica maior, realmente, é o Maracujá Roxo, porque é onde eu relato tudo, sabe? Então, eu acho que se a pessoa for lá, ela vai ter um bom arcabouço, tanto para resolver os pequenos burocráticos, como para saber o que vai estar esperando ela se ela vier para Portugal mesmo. Cara, a minha dica é a dica que eu sempre dou para quem está querendo morar fora mesmo, né? Pesquise, se informe o máximo que você puder. Entre no Maracujá Roxo, se você estiver indo para Portugal, se você estiver indo para outro país, pesquise blogs de outros países, cara, leia muito, porque às vezes as pessoas vêm me fazer perguntas, elas querem meio que eu dou tudo mastigadinho para elas, mas não funciona, gente. Você tem que se informar, você tem que saber as regras de imigração do país, de cor e salteado, saber como é que funciona o sistema de ensino, se você for para estudar, para você poder tomar a melhor decisão mesmo, né? E poder entender onde é que você está se metendo, sabe? E nada que a gente fala aqui é para desencorajar ninguém. Acho que é o que a gente sempre fala, né? O que a gente está falando aqui é uma visão realista, né? Das coisas, dos problemas que tem, das coisas boas, do que você vai encarar. Então, é isso, cara. Leia muito, fale com várias pessoas que já fizeram, pesquise, escreva. Eu lembro quando eu fui para Inglaterra, cara, eu tinha um caderninho, que aliás é o mesmo caderninho que eu tô com ele aqui até hoje, que tá cheio de informação, que eu escrevia tudo que eu encontrava na internet de informação, eu escrevia. Cara, nunca é o bastante, fazer essa pesquisa nunca é o bastante. Então é isso, se informe muito e vai lá, que vai ser da hora. E a minha dica, eu acho que é isso que as duas falaram, mas também entender o que você está disposto nesse intercâmbio. Qual é a tua pretensão com esse intercâmbio? O que você quer? Qual é realmente o teu objetivo em fazer esse intercâmbio? E ter esse plano meio que estruturado na sua cabeça para fazer ele acontecer de fato. Então, a Andréia foi com o objetivo de ficar na Inglaterra e ela conseguiu ficar até onde deixaram ela, mas eu acho que quando você tem esse objetivo claro na sua cabeça, você sabe os caminhos que você precisa trilhar para chegar nesse objetivo. Então, óbvio que a Camila teve a experiência de chegar sem saber e aí trilhar esse caminho durante, né? Mas eu acho que quando você tem esse objetivo claro desde o início, fica muito mais fácil de você também aceitar até os perrengues que vão vir, porque você sabe que aqueles perrengues estão vindo por um objetivo maior. Então, eu acho que é sempre pensar o que você está disposto. E também vou fazer o meu jabá aqui, dar uma olhada no YouTube do Vida Mochileira, que lá tem vários vídeos legais falando sobre isso, falando sobre o meu processo de vir aqui para a Inglaterra como cidadã portuguesa, o que eu passei para vir para cá, como que eu aluguei meu primeiro apartamento sem ter
o conhecimento, né, de morar aqui, como é que é alugar um apartamento aqui, como é que é a questão de você conseguir um emprego aqui na Inglaterra. Então, esse vídeo é até com o Mark. O Mark faz as perguntas tradicionais que as pessoas fazem para quem quer trabalhar com hospitalidade aqui. Então, assim, eu acho que sim, é entrar no YouTube do Vida Mochileira e também no blog do Vida Mochileira, mas é fazer o que a Andrea falou, pesquisar. Pesquisa em todos os blogs que você puder. Se puder fazer como a Camila fez, de entrar em contato com pessoas que tiveram essa experiência, cara, entre em contato com elas pelo Instagram, pelo Facebook, pelo LinkedIn. Enfim, cata essas pessoas e tenta, né, realmente extrair o máximo de informação possível para você tornar essa experiência o mais, né, tranquilo possível, né? A gente sabe que essa transição não é tão fácil, mas o mais tranquilo possível. E aí, dessa forma, a gente encerra esse podcast agradecendo a Camila demais pelo tempo dela. Obrigada por compartilhar a tua experiência com a gente. Obrigada aí por tornar esse bate-papo tão gostoso. Ai, gente, eu amei estar aqui, de verdade. Eu já sou uma leitora, já estou no canal, já estou no Instagram, já estou em todos os lugares. Então, poder estar aqui no podcast para mim também está sendo, sério, assim, um prazer. E eu espero que as pessoas que estejam do outro lado também tenham gostado dessa conversa e que seja muito útil para elas nessa tomada de decisão e que impulsione quem está meio indeciso a chegar a uma conclusão. E espero que seja positivo de todas as formas. Obrigada. Obrigada a você. E vocês, gente, que tiverem dúvidas, mande lá no Instagram do Se Meu Mochilão Falasse e no meu e da Camila, da Mari. Estamos sempre abertas, né, Mari? Exatamente. Só lembrando que a gente está aqui no podcast toda quinta-feira, às 7 da manhã, na sua plataforma de podcast preferido. E a gente está no Spotify, Deezer, SoundCloud, a gente está no Castbox, a gente está no YouTube. E a gente sempre avisa lá no Instagram, no Se Meu Mochilão Falasse, quando a gente libera o episódio. Então, se você não segue a gente lá, segue a gente lá e deixa o seu tema que você quer ver aqui para o próximo podcast. E é isso, gente. A gente se vê na próxima quinta-feira. Tchau, tchau.